Bom, voltando hoje com o Carlos Alberto, para quem não conhece Carlos Alberto Kirmayer, na semana passada ele se apresentou, a gente falou todo o início da história dele, o quanto ele jogou, como é que ele decidiu, né, depois do juvenil ir para o tênis universitário, depois ATP, e a gente fecha na semana passada ele falando ali dos jogos que ele tem na memória, de boas recordações dentro da quadra. Eu tinha uma ideia na cabeça que eu resolvi mudar. E eu vou pedir para ele contar uma, duas histórias, boas histórias de Copa Davis, que eu acho que sempre tem histórias interessantes, curiosas, e que você deve ter vivido muitas. Escolhe aí uma, duas boas histórias de Copa Davis. Bom, eu fui parte da equipe muitos anos. Pode ser jogando, como treinador. Não, foram 15, 16 anos na equipe, ou como jogador, como técnico jogador. Mas eu tenho uma história específica, talvez o Paulo tenha até contado, que eu considero o dia que eu aprendi a jogar Copa Davis fora de casa, né? Porque é bem diferente, né? Jogar em casa, 99,9% do público a seu favor, ou como visitante, ao contrário, 99,9% contra. E na América Sul deve ser pior ainda, né? Era igual. Mas nós jogamos uma Copa Davis contra o Equador e nós estávamos empatados dois jogos a dois, e eu entrei para definir o encontro com o Andrés Gomes, que ainda era um ótimo juvenil, ainda não tinha ganho Paris, nada disso, mas era um grande jogador. E o piso nós jogamos em Guayaquil, um calor razoável, quadra de piso de cimento com um tapete em cima, então estava bem rápido. E nós já tínhamos tido algumas encrencas, eu tinha me desentendido com o árbitro geral que ficava dentro da quadra, eles estavam roubando uma barbaridade, o público hostil, o irmão do Ricardo Icasa tinha puxado um revólver ali na torcida, moedas e tampinhas de Hoje garrafa. em dia ninguém imagina, né, que isso aconteceu num jogo de tênis. Era punk. É por isso que eu faço questão de puxar essa história, porque hoje você imagina ali vendo o time do Brasil, você não tem ideia, né, do que já passou, do que vocês passaram, e vocês estão aqui para contar. Eu acho que tem que contar essa história. E num momento, né, no jogo de duplas, eu e o Paulo praticamente saímos no braço, porque eu ia bater eu parti para cima do árbitro geral, que eu já o conhecia, que era um colombiano, que já tinha feito coisas comigo lá, e o Paulo me bloqueou e nós ficamos gritando um com o outro, e ele me segurando e eu falando que ia bater no cara. Eu vou, e ele falando, não vai, eu vou, não vai. Enfim, o quinto jogo, o Andrés Gomes está me dando uma surra, está me atropelando, ganhou de 6-2, já estava um break acima, e eu falei, Paulo, não vai ter jeito aqui, eu vou começar a aprontar. Ele falou, fique à vontade. E aí, num momento, o Andrés Gomes deu um voleio, a bola bateu no chão e me acertou, mas nada, um voleio. E eu me joguei no chão e fiquei 5 minutos no chão, né, me contorcendo de dor, parei o jogo. Tinha um cara na torcida que gritava muito, que estava muito participativo, e eu olhava para ele, dava uma piscada, ele gritava mais ainda. Ele sabia que eu estava brincando, né? Eu não tava com dor. Mas eu sei que o jogo deu uma parada. E dali para frente, toda vez que o Andrés fazia um ponto, eu pedia para a torcida bater palma, né? Porque o cara estava jogando bem. Bom, eu sei que o Andrés ia sacar, o público estava fazendo barulho, e pedia para o público parar, e ele começou a ficar incomodado com o público a favor, que queria muito que ele ganhasse. Então, cada ponto que fazia, caía. Porque às vezes torcida muito a favor, às vezes incomoda, né? Imprensa com muita expectativa, público com muita expectativa, atrapalha o jogador. E eu sei que o Andrés atrofiou. Ele tinha ganho o primeiro set 6-2, eu ganhei o segundo set, ganhei o terceiro set. O jogo foi interrompido por falta de iluminação. Voltamos na segunda-feira e eu ganhei o quarto set. Então esse jogo para mim foi um jogo que me ensinou como eu deveria me comportar com a torcida adversária. E depois eu joguei alguns outros jogos. Pablo Arraia, eu dei uma surra nele no Peru, ele era 25 do mundo.
o público estava todo esperando, e aconteceu exatamente a mesma coisa. Ele se colocou contra a torcida e ele foi embora do jogo, ele abandonou o jogo. É óbvio que não tem nada a ver com nada do que você está falando. Você falou do Pablo. Você lembra daquela dupla lá em Niterói? Eu fiz um filtro em Niterói para inaugurar o Itaquá Soccer em 99, né? E você, com toda a gentileza do mundo, jogou uma exibição, você com o Zé Carlos Moraes, que nos deixou recentemente, cadeirante, Doutor Zé Carlos Moraes, que nos deixou recentemente, na época número 1 do Brasil, com o Guta também, que jogou do lado do Pablo. Vocês fizeram um dos jogos mais legais, só quem estava lá pôde ver que uma curta que você deu numa hora, o Pablo pegou uma vassoura, voltou para a quadra, tentou devolver. Cara, aquele jogo foi realmente muito legal de ter assistido. Indo para a sequência da tua carreira, em um determinado momento, óbvio, como todo mundo, você interrompe, deixa o jogador e vira o coach, né? E aí a gente se encontra. Em Nova York, eu morava lá, você estava em Forest Hills, eu não sei se você ainda jogava duplo ou não, mas você estava com o Nico e acho que o Dácio também estava com você. E aí como é que entra o coach na sua vida? Como é que você decide, eu quero seguir como coach nessa história? Eu tinha tido uma experiência como professor, já tinha o Serra Negra, onde eu tinha começado um programa de capacitação em 83, tinha começado um programa de capacitação para os técnicos que trabalhavam comigo. E eu tinha feito vamos dizer, uma iniciação de coaching quando eu estava na faculdade. Eu trabalhei num clube há alguns anos, então, eu já tinha um envolvimento, já tinha tido um envolvimento com a Academia de Tênis de Brasília, onde eu já 76? Tinha feito clínica, 76, já tinha feito clínica. Foi a inauguração da academia, você fez uma clínica e teve aquele Copersuca, depois teve... Eu joguei, eu estava lá, mas vamos lá. Então eu já tinha a sequência da minha vida muito bem planejada como ex-jogador e depois a parte técnica. E eu comecei a treinar eu já tinha treinado o Dácio, o Ricardo Camargo, o Ascioli, Neco, tinham participado de uma equipe que eu era o vamos dizer, o diretor técnico. E eu comecei a treinar o Nico, foi lá que nós nos encontramos, e depois eu parei com o Nico e voltei a jogar, mais uns 3 anos. É mesmo? Isso foi... porque nessa época eu continuei morando, aí eu lembro dessa, porque é muito marcante, eu vou a você e pela primeira vez você conversa comigo, porque antigamente eu via, né, o Kirmaí, e ali eu trabalhava em Port Washington, que era mais ou menos perto ali, né, de Queens, onde era Forest Hills. E aí eu converso, e você me dá uma oferta. Não, realmente, super importante, válido essa sua experiência aqui, não sei o quê, quando você voltar para o Brasil, não sei o quê. E depois, na sequência, eu volto e a gente se reencontra de novo no Flamengo, que eu vou treinar o Roberto, e aí o Mozart, pai do Roberto, te pede uma assistência, e a gente vai fazer calendário junto, enfim. As nossas vidas se cruzam, mas aí eu acho que você vai indo nesse caminho, aí que chega Gabriela Sabatini na sua vida. Depois desse momento que nós nos encontramos, eu ainda joguei, eu voltei a jogar. Porque eu parei em 84, quando a Nathalie nasceu. E aí em 85, essa volta com o Nico, quando eu comecei com o Nico, eu era 850 do mundo. E dali a um ano eu era 80 do mundo de novo. Porque eu voltei a jogar com o Nico, e aí eu cheguei à final de Itaparica, cheguei à final do Guarujá, e né, ganhei muitos pontos e acabei voltando e joguei mais 2 anos, né? Bônus, adorava um estilo de vida de novo, né? E voltei pro circuito. E aí, quando eu parei em 87, eu fiquei cuidando. Eu tive uma escola no Flamengo, tive uma escola no Harmonia, tive uma escola no Paysandu. Mas de repente recebi um convite de um amigo que era o empresário da Gabriela, o Dick Dell, oferecendo o emprego. Você é o primeiro da lista. Nós temos 3 listas, uma minha, uma do psicólogo dela, que é era o Jim Lair, e o do pai dela. E eu estava nas 2 listas, do Dick e do Jim. Então você é o primeiro na lista. Você aceita ou não? Não, obrigado. E dali umas 2 semanas, ele falou, ela está sozinha, não encontramos, então queremos que você experimente, vá conhecê-la. Só por que não no primeiro momento?
Porque eu tava envolvido nas minhas coisas, Sim. que eu estava tentando levantar o meu negócio, Sim. que era Serra Negra, que eram as escolas, e eu estava bem ocupado. E eu não conhecia o tênis feminino, não a conhecia, então eu não achei. Mas eu pensei um pouco, aí um dia eu falei, tá, tudo bem, eu vou lá conhecê-la. E aí passei uma semana em Buenos Aires, um frio desgraçado, nós treinamos num clube de uma quadra de grama, desagradável, porque inicialmente não gostava de jogar na grama, ela não passava por um bom momento, ela vinha com derrotas deprimentes, né? Ninguém sendo muito criticada, porque a expectativa era que ela fosse número 1 do mundo, dela também. Eu acho que ela estava pronta para parar nesse momento. E aí, então vamos experimentar. E nós fomos para o Wimbledon, dali umas 3 semanas, nós fomos para o Wimbledon e ela chegou à semifinal. Ela jogou muito bem, perdeu na Martina na semifinal. Ganhou um torneio em Tóquio, voltamos, fizemos uma pequena pré-temporada na Argentina e voltamos para o circuito americano de verão, que era Los Angeles, Montreal e US Open. E no US Open, quando começou, ela, né, correndo totalmente por fora, ninguém imaginava que ela poderia ganhar. A imprensa totalmente a esqueceu e estavam concentrados na Graf, na Celis, que estava aparecendo, na Martina, que ainda era uma grande jogadora. E eu sei que ela foi andando, chegou na semifinal, ganhou um jogo praticamente perdido ali, com recursos que ela nunca tinha usado, que era ir para a rede, né, da maneira que ela foi. Tava um vento como hoje aqui, mais ou menos. E ela se aproveitou e a final também foi mais ou menos parecido. Ela acreditou que ir para a rede seria uma forma, né, desenhamos uma tática de jogo contra a Graf, que ela não ganhava. E você apresentou isso para ela? Porque eu imagino que até Claro. Então a rede era uma coisa assim impensável, o slice talvez não usasse tanto. Não, ela usava o slice, mas só que como ela era uma grande jogadora de fundo de quadra, ela aguentava bem o jogo atrás, ela se mexia bem, tinha um bom preparo físico, ela estava numa zona de conforto. Só que na zona de conforto que ela tinha, ela não pressionava certas jogadoras, né, que acabavam a pressionando. E eu acho que foi mais um ato de coragem de fazer o que ela sabia fazer, porque ela sabia volear, ela sabia dar um bom slice para a rede, ela sabia abrir um ângulo e tomar a rede. E ela acabou... Precisava de alguém falar assim, você faz, né? Exatamente. Você tem, é só fazer. Exatamente. E você teve a capacidade de entrar na cabeça dela e falar assim, se você tem, por que você não usa? Ou num momento de desespero, você não me resta mais nada, eu acho que vou experimentar isso aí. E deu certo. Um dado muito legal a partir desse jogo aí, ela, nos últimos 15 jogos antes desse, o recorde dela com a Graf era 14-1 para a Graf. E depois elas jogaram mais 10 vezes sob a minha orientação. E desses 10 jogos ela ganhou 7. Então ela contra a Graf ela tinha o plano de jogo perfeito que incomodava. Então foi. Na verdade, a Graf era melhor, né? Exatamente. A Graf ali o tempo inteiro aqui, abrindo para cá. E aí se você atacava aqui, ela resolvia bater. Eu achava impressionante a maneira como a Graf jogava, né? Que ela meio que todo mundo achava, vou atacar na esquerda. E não era o melhor caminho, né? Porque aqui ela ia tirando. Se você subisse aqui, ela acabava soltando. Não. Ela blefava 5. Exatamente. E dali para frente acabava o jogo. Ela não passava mais ninguém. Mas tinha que levar 5 passadas e acreditar que ali era a mina de ouro. E agora... Para a gente fechar, eu vou te pedir, como você foi a minha... Eu tenho 3 caras que me inspiraram a chegar onde eu cheguei e ser talvez quem eu sou, principalmente trabalhando com tênis. Que é você, Paulo e Carlos Goff. Foram 3 pessoas que hoje eu considero grandes amigos e 3 pessoas que me inspiraram a... Não sei se é o way of life que você fala, mas também, né, de alguma forma, mas 3 pessoas que me inspiraram a ter a vida do tênis e me envolver dentro dela. E você... Recentemente, você me perguntou quando é meu aniversário, você me mandou uma mensagem de áudio no meu aniversário, que eu não sei nem se você lembra o que você falou, mas foi uma das mensagens mais legais que eu já ouvi na minha vida, pelo meu momento que eu estou vivendo, por coisas que eu estou fazendo. E aí eu queria que você fizesse uma avaliação, o que o tênis te trouxe, o que o tênis te ensinou. Quem é Carlos Kirmair por conta do tênis? Quem você se tornou por causa de uma quadra de tênis?
eu estou me tornando, né? Sim, é um processo. É um processo. Muito tempo de vida. É um processo. Mas eu sou totalmente engajado. Eu amei jogar tênis desde o meu comecinho, quando eu ia com a minha mãe para o clube, eu ficava batendo paredão no fundo do quintal da minha casa. E encontrei ali uma forma de ser feliz, né? de gostar do que eu faço, tanto na área que eu participei durante muitos anos de tenista, porque eu gostava mesmo. Gostava de jogar, gostava de competir. O ambiente é muito legal. Se você gosta da competição, de ver muita gente, mesmo que superficialmente, mas você acaba fazendo bons amigos, conhecendo muitos lugares do mundo. Eu fui muito sortudo, não tive lesões que me tirassem do jogo, pude me manter no circuito financeiramente, que no começo era muito complicado. E depois a minha visão de dar uma continuidade, que foi em Brasília, né, através do José Farani, que me convidou, e depois pelo sonho que eu tinha de ter um centro de treinamento, que acabou junto com a minha família. Nós construímos um lugar onde estamos há mais de 40 anos já, e lá que eu moro é o quintal da minha casa, as quadras de tênis. Os alunos que eu tenho são muito queridos, são filhos que eu tenho uma consideração tremenda e um respeito tremendo. E é muito legal, eles vão passando, né, e vão se encaminhando e vão seguindo caminhos, e você vai vendo o quanto você plantou em cada uma daquelas pessoas e como elas se tornaram, quem elas se tornaram. Só para te dar uma noção, o Roberto Teófilo, semana passada, me mandou um vídeo que eu falei: Roberto, você não faz isso de manhã cedo. Mas ele me mandou um vídeo batendo bola no paredão do Biltmore, que é um hotel enorme que tem, né, em Coral Gables, em Miami, aonde ele, quando foi jogar e não tinha quadra para treinar, eu falei: Roberto, aproveita, só tem esse paredão. E ele jogando ali 18, né? Ele foi ali, né? Ele tem todo esse paredão. Tem, né? Todo esse paredão para você. Ele jogava 18 no Flamengo, mas ali era o 14, que eu estava com alguém que eu treinava na época, eu não lembro quem era, e ele falou assim: pô, mas aqui eu não vou nem treinar, você bate paredão. E agora ele, com 51, me manda uma imagem de um vídeo, ele batendo paredão. Ele mora vizinho do Biltmore, ali em Coral Gables, e ele falou assim: pô, lembrei da gente no Orange Bowl de 1900, sei lá quanto, saudade de você, fica bem. Cara, acabou comigo, né? Acabou, tipo, cara, hoje ele tinha 18, ele tem 51, e tô arrepiado agora. E isso acho que é a parte mais legal, quando a gente começa a trabalhar com gente, ver que tipo de gente essas pessoas se transformaram e o quanto vocês puderam, o quanto a gente pôde ajudar essas pessoas a serem quem elas são hoje no momento. Isso é indescritível, isso deve ser, e você deve viver muito mais do que eu, até porque a quantidade de gente que passou pela sua vida é infinitamente maior do que a minha, mas isso é muito legal, talvez a melhor parte, né? Ontem eu recebi no Messenger, que eu raramente abro, uma mensagem do menino, que era menino. Eu passei 2 semanas em Ancona, na Itália, no meio do meu primeiro ano, em 72, e um italiano muito simpático, Michele Brunetti, que era um cara da federação, falou: olha, se quiser, você não tem onde ficar, fica aqui nesse resort, dá aulas de tênis, que depois tem um circuito aqui na Itália que eu te convido para jogar. E eu fiquei lá. E esse cara que me escreveu, ele foi meu aluno lá. E ele falou: pô, eu acabei de escrever um livro e tem alguns parágrafos a seu respeito do que você fez para mim. Isso não tem... Então é isso exatamente que você descreveu. E ainda mais, hoje no programa que eu tenho, os meninos e meninas moram comigo, moram na minha casa. Sim, literalmente. A gente vive uma vida grande família, intensa, muito intensa. Então a gente acaba se gostando muito, se respeitando muito, se admirando muito. E quando eles dão os passos importantes na vida e eles lembram, né, como o Roberto lembrou de você, né, por algum motivo, né, o paredão, paredão Silvio Bastos. Alô, Silvão. E hoje está muito mais fácil essa comunicação, manda um WhatsApp para deixar a gente feliz por dia, né? E emocionado. Pô, exatamente. Eu acho que como tem que acabar, não tem jeito, mas eu acho que a gente está acabando da melhor maneira. Com emoção, porque eu acho que a gente vive dentro da quadra com emoção. A gente tem sonho, a gente tenta viver o sonho desses meninos, dessas meninas, e isso faz com que a gente se sinta vivo e muito feliz. E eu acho que, mais uma vez, eu vou repetir o que eu falei no início. Você sempre foi e acho que sempre vai ser uma inspiração para mim. Obrigado. Pessoal, não tem muito mais para falar, não. Acho que a emoção tomou conta desse final. E continuem assistindo, compartilhando e se inscrevendo no canal. Kirma, de coração, obrigado. Silvio, obrigado, parabéns pelo programa, obrigado a todos.